Capítulo 7. O papel do pai. Maridos, amem suas mulheres. Efésios 5:25. Além do compromisso fundamental que os pais devem ter com Cristo, o único fundamento mais importante para criar filhos com êxito é ter um casamento saudável no qual Cristo seja o centro. Entendo que uma afirmação como essa pode ser desanimadora para muitos leitores. Afinal, hoje em dia inúmeras pessoas estão fazendo um esforço descomunal para serem bons pais, mesmo que sejam solteiras ou que vivam em lares nos quais pelo menos um dos cônjuges não tem qualquer compromisso com Cristo. Se você se encontra nessa situação, não se desespere. Nem tudo está perdido. Enquanto pelo menos um dos pais se responsabilizar por criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor, certamente é difícil para um dos pais trabalhar sozinho e, geralmente é ainda mais difícil quando esse pai ou mãe precisa trabalhar contra o exemplo ímpio do outro cônjuge, mas certamente a causa não está perdida em nenhum dos casos, porque o próprio Deus está pronto para suprir essa necessidade. Deus não se esqueceu dos pais solteiros e dos filhos de lares destruídos. Ele é o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, Salmo 68:5. Em outras palavras, ele sustenta os órfãos e as viúvas com uma graça e um amor especiais. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, Salmos 1:4-6-9. É de sua natureza ser amigo dos que não têm amigos e suprir as necessidades dos necessitados. Os pais solteiros podem recorrer ao terno amor de Deus e se refugiarem em sua bondade incomensurável. Entretanto, está claro que ser pai solteiro não é o ideal de Deus. O projeto divino para as famílias envolve tanto o pai quanto a mãe. O papel do pai é tão crucial que nos tempos do Antigo Testamento, se um homem morresse, sua viúva deveria se casar com o cunhado mais próximo, ver Deuteronômio 25:5. A família arquetípica retratada na Bíblia envolve ambos os pais, cada um fazendo sua parte na submissão a Deus, impulsionados a trabalhar juntos pelo compromisso estabelecido um com o outro e imbuídos de um amor profundo centralizado em Cristo, aquele capaz de unir todas as coisas. Portanto, a maioria dos ensinamentos sobre a vida familiar citada na palavra de Deus pressupõe a presença dos dois pais e seu comprometimento com Cristo. Sendo assim, de acordo com o modelo bíblico, o casamento é o foco e o fundamento do lar. Contrariando esse princípio, as famílias atualmente tendem a ser centralizadas nos filhos. Tudo gira em torno deles. As atividades dos filhos, seus relacionamentos e seus interesses tendem a definir a agenda da família. O projeto de Deus para a família é que ela seja primeiramente centralizada em Cristo e depois no casamento, de modo que o relacionamento marido-mulher seja o mais importante. Nesse sentido, são os pais, e não os filhos, que devem determinar a agenda do lar. É por essa razão que nos dois trechos nos quais o apóstolo Paulo trata da família, Colossenses 3:18-21 e Efésios 5:22, 6:4, ele começou suas instruções com orientações dirigidas aos maridos e às esposas. Em ambas as passagens a ordem que Paulo segue é a mesma. Item mulheres, sujeite-se cada uma a seus maridos, Colossenses 3:18, Efésios 5:22-24. Item maridos, amem suas mulheres, Colossenses 3:19, Efésios 5:25-33. Item filhos, obedeçam a seus pais, Colossenses 3:20, Efésios 6:1-3. Item pais, não irritem seus filhos, Colossenses 3:21, Efésios 6:4. Nas duas passagens, o apóstolo também prossegue instruindo os servos a obedecerem a seus senhores, e o contexto sugere que ele tinha em mente, primeiramente, os servos da família, embora o princípio da submissão certamente se aplicasse a qualquer tipo de servo ou empregado. O que Paulo estava fazendo nestas duas passagens vitais era estabelecer o projeto de Deus para o modo como a família deve ser organizada. O tema prioritário de tudo isso é a submissão. Deve haver uma submissão mútua entre todas as partes. A família como um todo se submete à liderança do pai. O pai se submete em amor a suprir as necessidades essenciais da esposa. Os filhos se submetem à autoridade dos pais, e até os pais se submetem às necessidades dos filhos, oferecendo seu cuidado amoroso e conselho sem irritá-los. A submissão é o princípio orientador em tudo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5:21. Neste estudo sobre a criação de filhos, seguimos as instruções do apóstolo, começando com os filhos e seguindo a partir deles. Primeiro vimos o dever do filho de obedecer, depois examinamos o dever dos pais de evitar irritá-lo. Agora nos voltaremos para o papel do marido. As instruções do apóstolo aos maridos são simples: amem suas esposas, amem-nas, como Cristo amou a igreja. Tratem-nas com carinho, honrem-nas, protejam-nas, sirvam-nas, orientem-nas. Você é o cabeça da esposa no mesmo sentido que Cristo é o cabeça da igreja. O significado do amor. Peça aos maridos cristãos para resumirem o seu dever bíblico com uma palavra e eles responderão: liderança. No entanto, a palavra de Deus responde a essa pergunta com um termo diferente: amor. Não há dúvidas de que o projeto de Deus para os maridos inclui liderança. Contudo, trata-se de uma liderança que flui do amor e é sempre temperada com um afeto terno e cuidadoso. Sem dúvida é verdade que o marido é o cabeça da mulher, mas como veremos, liderança em termos bíblicos não significa apenas autoridade, nem sequer
considera o tipo de autoridade que muitos maridos querem declarar ter sobre suas famílias. Não é a mentalidade do tipo pegue meus chinelos que muitos homens transmitem às suas esposas e a seus filhos. Não é uma atitude de rei do pedaço. Marido não deve ser um tirano mesquinho. Seu papel adequado como cabeça amorosa e cuidadosa é perfeitamente resumido por Cristo, que assumiu o papel de servo para lavar os pés de seus discípulos. Mais uma vez, o tema que permeia Efésios 5:22 e 6:4 é a submissão, e não é de menor importância o fato de que as instruções do apóstolo aos pais só ocorram 2 versículos depois do chamado à submissão mútua. O versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E essa é uma ordem geral a todos os cristãos em todos os contextos. O pai não é exceção a essa regra. O amor que ele deve demonstrar à sua esposa envolve submissão. É um amor alegre e caracterizado por mansidão, ternura e serviço. É um amor humilde de servo como o de Cristo. Além do mais, para ampliar um pouco o contexto, o tema maior desse trecho de Efésios 5 é sobre o que significa ser cheio do Espírito. O versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque o apóstolo associa a ideia de embriaguez à noção de ser cheio do Espírito? A resposta não. É como alguns sugeririam que ser cheio do Espírito é como estar embriagado. A pessoa verdadeiramente cheia do Espírito não é alguém que perde o controle de suas faculdades, move-se de maneira desordenada, tem ataques de riso ou coisas do gênero. Diferentemente do que muitos pensam hoje em dia, a Bíblia nunca retrata o comportamento cheio do Espírito como algo barulhento ou descontrolado. Na verdade, a ideia de controle é completamente essencial ao que o apóstolo quer dizer nessa passagem. Uma pessoa cheia de vinho é controlada por ele, ficando, como dizemos, sob o efeito dele. Do mesmo modo, uma pessoa cheia do Espírito está sob o controle e o efeito do Espírito Santo. Seus pensamentos, seus atos e sua maneira de tratar os outros são governados e moldados pelo controle do Espírito Santo. Como deve ser o comportamento controlado pelo Espírito? Paulo caracteriza da seguinte maneira: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:19-21. Observe as palavras entre si e uns aos outros. Ele começa dizendo falando entre si, e termina dizendo sujeitem-se uns aos outros. Entre uma coisa e outra, ele descreve alguém que está em harmonia com o Senhor e é completamente grato por cada ação da divina providência. Ele está descrevendo alguém com coração e mente rendidos ao controle do Espírito Santo, de cuja boca sai uma fala edificante e de cujo coração uma submissão amorosa. Em outras palavras, o indivíduo cheio do Espírito é alguém que fala para edificar, que canta louvores a Deus das profundezas de seu coração, que dá graças a Deus por tudo e que se submete aos outros, no temor de Deus. A submissão é o que permeia as instruções de Paulo aos maridos, amem suas esposas. O amor do qual o apóstolo fala é um amor cheio do Espírito, um amor submisso. Esse tipo de amor é totalmente incompatível com a maneira dominadora e controladora com que muitos maridos tentam afirmar seus direitos como cabeças da família. Em 1 Coríntios 13 está a descrição bíblica mais completa do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. 1 Coríntios 13, 4-8. Observe como a ênfase está no completo altruísmo do amor, a bondade do amor, sua amabilidade, sua recusa em buscar os próprios interesses e sua total preocupação com o bem-estar do ser amado. Todos esses elementos são aspectos essenciais do que Paulo requer quando ordena que os maridos amem suas esposas. Observe também que o apóstolo usa verbos e não adjetivos para descrever o amor. Ele começa e termina sua descrição com verbos de ação. Não maltrata, procura, não se alegra, sofre, crê, espera, suporta. O amor é ativo e não passivo, e aquele que realmente ama demonstrará o seu sentimento por meio daquilo que faz pelo ser amado e não exigindo o que ele acha que deveria ser feito por ele. O marido que pensa que Deus organizou a família de modo que a esposa esteja sempre a postos para atender a todas as ordens entendeu as coisas ao contrário. Ele deve amá-la e servi-la. O pai que pensa em sua esposa e em seus filhos como bens pessoais sob seu comando tem um conceito distorcido da responsabilidade como cabeça da família. Sua liderança significa, em primeiro lugar, que ele deve servi-los, protegê-los e suprir suas necessidades. Em suma, o seu dever é amar, e tudo mais que está envolvido nessa palavra. Algumas lições cruciais sobre o amor estão envolvidas no conceito de liderança. A maneira do amor. Observe, antes de qualquer coisa, que a ideia do marido como cabeça é uma comparação com Cristo. O senhorio do marido sobre a esposa é comparado ao senhorio de Cristo sobre a igreja, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Portanto, o amor do marido pela mulher supostamente
deve ser como o amor de Cristo pela igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja, pois somos membros do seu corpo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:25-33. Grifo do autor. Com certeza é significativo o fato de o apóstolo dedicar mais tempo e mais espaço às suas instruções aos maridos do que a qualquer outro membro da família. Essa não é uma parte secundária de suas instruções para a organização da vida no lar, ao contrário, é um princípio-chave essencial. Por isso, é crucial que os maridos vejam a importância desta passagem. O amor de Cristo pela igreja é o padrão para o amor do marido pela esposa. Paulo destaca 4 aspectos desse amor. É um amor sacrificial. Em primeiro lugar, como temos enfatizado desde o princípio, o amor do marido pela esposa não deve ser dominador, e sim o amor do autossacrifício. Esse é o mesmo tipo de amor que Cristo tinha pela igreja. E como ele o demonstrou? Ele se entregou por ela. Efésios 5:25. Em Atos 20:28, a Bíblia refere-se à igreja como a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O sacrifício de Cristo é a própria síntese do que o amor exige. 1 João 3:16 diz: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O próprio Jesus disse: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. João Crisóstomo, um grande pregador da igreja primitiva, disse o seguinte aos maridos que se preocupavam em definir a medida da obediência esperada de suas esposas: ouçam também a medida do amor. Gostarias de ter vossas esposas obedientes a vós, assim como a igreja é obediente a Cristo? Então tenhais vós por elas o mesmo cuidado atencioso que Cristo tem pela igreja. Sim, ainda que seja necessário que entregueis vossas vidas por elas, sim, e que fosseis cortados em pedaços 10.000 vezes, sim, e que suportasseis e passasseis por qualquer sofrimento que fosse, não recuseis. Embora devesseis passar por tudo isso, no entanto, não teríeis, não nem, mesmo nesse caso, feito nada semelhante a Cristo. Pois vós, na verdade, estáis fazendo isto por alguém a quem já estáis ligados, porém ele o fez por alguém que lhe virou as costas e o odiou. Da mesma maneira, então, ele colocou aos seus pés aquela que lhe voltou as costas, que o odiou e o rejeitou e o desdenhou, não por ameaças, não por violência, não por terror, não por nada desse tipo, mas por seu afeto incansável. Assim também deveis vos portar para com vossas esposas. Sim, embora as vejais desprezando-os, desdenhando-os e ridicularizando-os, no entanto, por vossa grande consideração por elas, por afeto, por bondade, podereis colocá-las aos vossos pés. Sim, embora possais sofrer qualquer coisa por elas, não as censureis, pois Cristo também não fez isto. Embora a linguagem seja antiquada, o texto nos traz uma percepção maravilhosa. Quantos homens adoram esfregar Efésios 5:22? Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido na cara de suas esposas? No entanto, quantos desses mesmos homens estão dispostos a cumprir tudo o que lhes é exigido nos versículos 25-33? Embora sem utilizar de fato a palavra amor, o apóstolo Pedro descreve o amor do marido pela esposa. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. 1 Pedro 3:7. Observe que Pedro também confirma o papel de submissão da esposa. No versículo 6, ele diz, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Há não muito tempo, um jovem que estava noivo e prestes a se casar entrou em contato com um amigo meu, em busca de aconselhamento bíblico. Seu noivado estava correndo perigo, disse o jovem, porque ele havia mencionado 1 Pedro 3:06 para sua futura esposa, instruindo-a dali em diante se dirigir a ele como a Senhor. Ela se recusou, dizendo-lhe que não achava que o versículo queria dizer literalmente que as esposas deviam se dirigir aos maridos como Senhor. O jovem, então, entrou em contato com meu amigo para aconselhar-se, para saber se deveria romper o noivado agora ou dar tempo à noiva para aprender a submissão bíblica adequada. Meu amigo lhe disse que 1 Pedro 3:06 não está convocando as esposas a uma obediência servil. Uma olhada em Gênesis 18:12 revela que, quando Sara chamava Abraão de meu senhor, ela estava se referindo a ele na terceira pessoa. Nada sugere que ela deveria se dirigir a ele dessa maneira, e com certeza não há nenhum mandamento bíblico que exija que as esposas se dirijam a seus maridos como superiores. Se o marido insiste que a esposa se refira a ele dessa forma, não entendeu o ponto.
Principal de Pedro. As instruções aos maridos em 1 Pedro 3:07 enfatizam que a esposa é coerdeira da graça da vida em igualdade espiritual diante de Deus, portanto, ela não é a serva pessoal de seu marido. Meu amigo sugeriu àquele rapaz que talvez ele devesse romper o noivado, para o bem de sua futura esposa, até que ele obtivesse uma perspectiva melhor de como os maridos devem tratar suas esposas. O relacionamento liderança-submissão não tem a ver com superioridade e inferioridade. Muitas esposas são claramente mais sábias, mais inteligentes, mais articuladas e têm mais discernimento que seus maridos. No entanto, Deus organizou a família de modo que o homem seja o cabeça. Isso não quer dizer que a esposa deva automaticamente ao marido uma deferência servil como sua inferior, pois ela não deve ser tratada como inferior, mas como coerdeira. O motivo da ordem divina se deve ao fato de a esposa ser mais frágil, fazendo com que, portanto, o marido lhe deva sacrifício e proteção. Em outras palavras, no que diz respeito aos maridos, o papel da liderança deve ser visto como algo que carrega uma responsabilidade maior e não privilégios maiores. No cerne do conceito bíblico de liderança está a disposição de sacrificar os próprios privilégios. O marido que não puder lidar com isso não estará exercendo o tipo adequado de liderança em seu lar. Gosto de resumir a natureza sacrificial do amor do marido com estas 3 palavras: consideração. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, diz Pedro no versículo 7, versão Almeida Corrigida Fiel. Ele está falando sobre ter consideração. Isso se opõe à mentalidade de homem das cavernas que alguns defenderiam hoje. É incompatível com o tipo de machismo independente, orgulhoso e egocêntrico que muitos parecem achar resumir a verdadeira virilidade. Esse versículo envolve compreensão, sensibilidade e empenho em suprir as necessidades da esposa. Envolve um esforço autêntico para entender os sentimentos, os medos, as ansiedades, as preocupações, os objetivos, os sonhos e os desejos dela. Em suma, os maridos precisam ter consideração por suas esposas. Muitas vezes, tudo isso se resume em ouvir. O marido precisa entender o coração de sua esposa. Como ele pode expressar um amor sacrificial que supra as necessidades dela, quando não faz a menor ideia de quais são essas necessidades? Compreender isso é verdadeiramente uma luta para a maioria dos homens. Não é algo que ocorra naturalmente para nós. Assim como nossos filhos, nós lutamos contra nossas próprias tendências pecaminosas e nossos desejos egoístas. Mas Deus nos chama para sermos modelos de amor sacrificial em nossas famílias, e esse amor começa com nossa consideração por nossas esposas. Cortesia. A esposa é o vaso mais frágil, de acordo com Pedro. Em que sentido as mulheres são mais frágeis? Primeiramente, em relação à dimensão física. As mulheres são, em geral, fisicamente mais fracas do que os homens. Ora, não há dúvidas de que existem alguns homens cujas esposas são fisicamente mais vigorosas que eles. Mas isso é raro, e creio que mesmo nos casos excepcionais o princípio ainda se aplique. O homem deve tratar sua esposa com uma cortesia gentil. Ele pode fazer isso de 1000 maneiras. Desde abrir portas para ela até mudar os móveis de lugar e fazer o trabalho pesado da casa. Um marido amoroso não dirá à sua esposa: depois que você trocar o pneu, eu te levo às compras com o maior prazer. Nós as servimos com nossa força. Nós as tratamos como vaso mais frágil, demonstrando-lhes uma deferência particular nos detalhes em que sua fraqueza física as deixa em desvantagem. 1 Pedro 3:07 realmente sugere que Deus projetou as mulheres para estarem sob a proteção de um homem, beneficiando-se da força dele. Servir às nossas esposas emprestando a elas essa força é uma das principais maneiras de demonstrarmos um amor sacrificial, como o amor de Cristo. Comunhão. Devemos ver nossas esposas como coerdeiras da graça da vida. Os homens e as mulheres podem ser desiguais fisicamente, mas são iguais espiritualmente. Trate sua esposa como sua igual em termos espirituais. Enquanto você estiver legitimamente preocupado com a tarefa da liderança espiritual de seu lar, não se esqueça da responsabilidade da comunhão diante de Deus com sua esposa como coerdeiros de sua graça. Seu papel como líder dela não significa que você é superior a ela. Vocês dois são completamente dependentes da graça divina, sendo coerdeiros dela. No livro Cântico dos Cânticos, a esposa diz de seu marido: este é o meu amado, e este é o meu amigo, às 5:16. Amo essa expressão. Ela se alegra em seu amor por ele. Mas não é apenas a devoção romântica dele que emociona.
Não é seu machismo ou sua liderança que fazem com que o coração dela cante. O que é? Ela está feliz porque ele é seu amigo. Esse é o tipo de relacionamento que os maridos deviam cultivar. É uma sensação profunda de que eles compartilham as coisas espirituais de forma igual e íntima. É uma comunhão a dois como nenhum outro relacionamento na Terra. Eis uma maneira simples de resumir o amor sacrificial: o marido cheio do Espírito ama sua esposa não pelo que ela pode fazer por ele, mas por causa do que ele pode fazer por ela. É exatamente assim que o amor de Cristo funciona. Ele nos ama não por algo em nós que o atrai, não porque ele ganhe qualquer benefício por nos amar, mas simplesmente porque decidiu nos amar e tem prazer em nos conceder seu favor. Você percebeu que o amor é um ato voluntário, e não um sentimento? Nossa geração tende a retratar o amor como um sentimento involuntário, um estado ao qual as pessoas se rendem. Consequentemente, muitas pessoas que sentem que se desapaixonaram acreditam erroneamente que não há nada que possam fazer a respeito, e por isso muitas vezes abrem mão de seus casamentos. Mas eis a prova de que o amor é um ato voluntário. A Bíblia nos ordena amar. Deus está convocando os maridos a um amor deliberado e voluntário, não a um sentimento sobre o qual eles não têm nenhum controle. O amor não é apenas um sentimento. É um compromisso com o bem-estar do objeto do amor. É uma devoção voluntária. Envolve sacrifício, consideração, cortesia, comunhão, compromisso, e todas as outras coisas de que estamos falando. Todas elas são reações voluntárias. Um marido declarar que não pode amar sua esposa é pura rebelião contra o mandamento de Deus. Não é uma questão de merecimento. O amor não é algo que deva ser conquistado pela amabilidade do ser amado. Com certeza não fizemos nada para merecer o amor de Cristo. Ele nos amou apesar de não termos muito que lhe pudesse interessar. O amor dele por nós é como o amor de Oséias, cuja mulher se corrompeu como prostituta. Quando a devassidão dela chegou ao ponto mais baixo e ela foi levada a leilão para ser vendida, o próprio Oséias a comprou de volta. Ver Oséias 3, 1-3. Ele não fez isso porque havia alguma coisa nela que era pura, doce, graciosa ou amável, mas porque estava em seu coração amá-la. Deus amou Israel da mesma maneira, apesar de sua infidelidade. Cristo ama a igreja da mesma maneira, tendo-lhe afeição e sacrificando-se pela vida dela, enquanto ela ainda estava em pecado. Esse é um amor que se sacrifica completa e inteiramente. O amor de Cristo por nós também não é o tipo de amor que procura nos tiranizar. É um amor que busca suprir nossas necessidades, nos entender e nos dar força. É um amor sacrificial. É precisamente o tipo de amor que todo marido deve à sua esposa. Qualquer homem que esteja disposto a obedecer a Deus pode, por intermédio do poder do Espírito de Deus, gerar esse tipo de amor por sua esposa, independentemente do que ele possa pensar do que é ou não amável nela. Esse amor é um fruto do Espírito de Deus. Um amor que serve e se sacrifica é, portanto, a consequência natural de ser cheio do Espírito. É um amor purificador. O amor ordenado aos maridos terem por suas esposas também é um amor que busca e protege a pureza do objeto do amor. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentar lá a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 e 27. Ora, essa é uma bela imagem. Ela sugere que o amor de Cristo pela igreja é algo que o impulsiona a torná-la pura e a mantê-la assim. Ele quer revestir a igreja de glória. A palavra grega traduzida como gloriosa no versículo 27 é endoxos, que fala de um esplendor magnífico. Lucas 7h25 usa a mesma palavra, traduzida como magnificamente adornada. Cristo transmite uma beleza pura e sem mácula à igreja. É a própria glória de Cristo concedida a ela. É o esplendor de sua santidade e de sua virtude, sem mancha, sem ruga e sem falha. Quando um homem verdadeiramente ama sua esposa, a pureza dela deve ser a preocupação suprema dele. Ninguém jamais iria querer desonrar uma pessoa que realmente ama. O jovem que diz que ama sua noiva, mas deseja que ela faça sexo com ele antes do casamento, não é impelido de modo algum pelo amor, e isso é pura luxúria. O amor honra e protege a pureza do ser amado. Marido, se você realmente ama sua esposa, odiará qualquer coisa que a desonre. Que quer que ameace roubar a pureza dela se tornará para você um inimigo mortal. Por outro lado, qualquer suposto amor em que arraste seu parceiro para a impureza é um amor falso.
Fico impressionado com o número de homens de que ouço falar que expõem suas esposas a filmes e revistas libertinas ou a imagens sensuais e indecentes, pensando que essa é uma boa maneira de fazer a chama voltar a arder no relacionamento. Certa vez, ouvi um pregador, um homem que afirmava ser evangélico, em um programa de entrevistas na TV se gabando de sua esposa ter feito uma assinatura da Playboy para ele, afirmando que eles liam a revista juntos. Quando você tiver nossa idade, disse ele, com um convencimento lisonjeiro, você precisará de alguma coisa para acender a chama. Novamente em seu relacionamento. Aquele homem aviltou o nome de Cristo e desonrou a própria esposa tanto quanto desonrou o Senhor. Não posso imaginar um homem que ama sua esposa querendo que ela seja exposta a qualquer tipo de maldade e sujeira. Sem mencionar o fato de sujeitar a si mesmo a tentações desnecessárias, seja por que motivo for. Esse tipo de atividade certamente não oferecerá ajuda a longo prazo para um relacionamento que está fracassando. Tudo o que ele faz é poluir e manchar ambas as partes. Os maridos nunca devem levar suas esposas a qualquer espécie de pecado. Nunca há um bom motivo para expô-la à iniquidade. Não a arraste para nada que possa tentá-la, desonrá-la ou humilhá-la. Não a arraste para ver filmes nos quais seus ouvidos serão atacados com coisas profanas gratuitamente. Não a leve a nenhuma forma de entretenimento que possa apelar para paixões pecaminosas. Não a irrite nem a amargure, para que ela caia na tentação da ira. Não a tente de forma alguma. E seja você mesmo um exemplo de pureza. Acima de tudo, se você não fizer mais nada na vida de sua esposa, exponha a palavra de Deus. Mantenha-a ouvindo a palavra de Deus para que sua purificação possa fazer parte de sua rotina diária. Você exerce um papel sacerdotal como cabeça de seu lar, e uma parte vital de sua tarefa é ajudar a guardar a pureza de sua esposa. Ocasionalmente os maridos me procuram e dizem coisas do tipo, não sei o que deu errado, mas de repente minha esposa me deixou por outro homem. A triste verdade é que quando uma mulher peça assim, nunca é o início de algo que está dando errado, ele é inevitavelmente o fim de algo que deu errado há muito tempo. Quando uma mulher abandona seu marido, é quase certo que isso seja o resultado final de um longo período de convivência em pecado. Se aquele marido estivesse guardando diligentemente sua esposa, como era sua responsabilidade, ele provavelmente nunca teria sido apanhado de surpresa dessa maneira, mas teria podido fazer alguma coisa para impedi-la de pecar. A urgência de protegermos a pureza de nossas esposas intensifica-se ainda mais em uma cultura na qual milhões de homens enviam suas esposas diariamente para um ambiente de trabalho mundano, para trabalhar sob a supervisão de alguém, ombro a ombro com tentações muito poderosas. A esposa passa o dia em um escritório com outros homens bem vestidos e bem-sucedidos. Ela também está vestida para aquele ambiente de negócios. Tudo ali parece muito bom se comparado ao que ela encontra em casa. Com base nos testemunhos de pessoas a quem aconselhei, sei que esse tipo de situação tem sido o ponto de partida para a dissolução de muitos casamentos. Os maridos precisam estar alertas a esses perigos e evitá-los. Também precisam se manter puros no local de trabalho. O homem que flerta com sua secretária ou com outras mulheres não está honrando sua esposa, ao contrário, está colocando a pureza dela em risco também, porque qualquer coisa que o desonre no fim também a desonrará. A Bíblia diz em Coríntios 13h06 que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor jamais poderia encontrar prazer na injustiça, principalmente com o tipo de injustiça que desonra o ser amado. O amor genuíno se preocupa com a pureza. E o marido que realmente ama sua esposa considera um privilégio, uma honra e uma alegria proteger a pureza dela. Que bênção uma esposa pura traz para a vida dele. É um amor cuidadoso. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, em Efésios 5:28-30. O que significa amar sua esposa como seu próprio corpo? Na verdade, é um conceito bastante simples. Você cuida do próprio corpo. Se ele está doente, você o coloca na cama para que ele possa melhorar. Se ele está com fome, você o alimenta. Se está com sede, você lhe dá algo para beber. Se está desgrenhado, você o limpa. Você cuida dele. Constantemente alimentando-o, vestindo-o, dando-lhe conforto e tudo o que ele precisa. E essa é a essência do amor que você deveria demonstrar por sua esposa. Preocupe-se em suprir as necessidades dela.
A comparação com os cuidados em relação ao próprio corpo é especialmente apropriada ao casamento, por causa da maneira como Deus estabeleceu que o casamento fosse. Paulo prossegue citando Gênesis, quando Deus estabeleceu o casamento como uma instituição pela primeira vez, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, em Gênesis 2 horas e 24 minutos, e Efésios 5 horas e 31 minutos. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um. E a união do casamento é consumada com a união corporal literal do marido e da mulher. Os dois se tornam uma só carne. Desse ponto em diante, o marido deve considerar que, se as necessidades de sua esposa não estão sendo atendidas, as necessidades dele também não estão. Ele deve dar a ela o mesmo cuidado e a mesma consideração que dá ao próprio corpo. Temos um pequeno aviso pendurado na cozinha de nossa casa: se a mamãe não está feliz, ninguém está. Certamente isso vale para o casamento. O marido que permite que as necessidades de sua esposa permaneçam sem ser atendidas logo sentirá dor disso. E com razão. Se você quer ser um marido realizado, precisa ter uma esposa realizada. Se você quer felicidade e harmonia em seu casamento, trate sua esposa tão bem quanto a si mesmo. Se você quer ser um pai realizado, precisa ter filhos realizados. O apóstolo Paulo diz: ninguém jamais odiou a sua própria carne. Simplesmente não. É normal odiar a si mesmo. Até as pessoas que dizem ter baixa autoestima geralmente estão expressando algum tipo de orgulho egocêntrico, e não verdadeiro ódio por si mesmas. Afinal, elas evitam as coisas que as ferem, comem quando estão com fome, ou seja, têm os mesmos instintos de autopreservação de qualquer outra pessoa. De fato, elas não odeiam a si mesmas. Na verdade, a maioria das pessoas que pensa ter a autoestima baixa agrada a si mesma mais do que as pessoas comuns. É normal cuidar das próprias necessidades. Não há nada de errado com isso, a não ser que deixemos de demonstrar uma consideração semelhante com os outros. Ver Marcos 12 horas e 31 minutos. Certamente a atitude normal de um marido com sua esposa deveria pressupor um amor cuidadoso. Algo está gravemente errado e nada salutar se o marido não cuida de sua esposa e não a valoriza da maneira como faria com o próprio corpo. A perspectiva do marido está terrivelmente distorcida se ele pensa em sua esposa como sua cozinheira particular, como sua empregada, como sua babá, como sua parceira sexual, e nada mais. É extremamente inconcebível ele colocá-la na posição de prover sustento financeiro para o lar. Ela é um tesouro dado por Deus para ser cuidado, valorizado, alimentado, para ser uma ajudadora em amor, para suprir a necessidade de amor, de companheirismo, de intimidade física, de parceria e de amizade de seu marido, e para ser a mãe de seus filhos. Marido e mulher são uma só carne. Essa é a união mais perfeita da terra. E o marido que realmente entende essa união com sua esposa naturalmente cuidará dela da mesma maneira que cuida de si mesmo. Esse princípio tem um significado ainda mais profundo em um casamento cristão. A esposa não é apenas uma só com o marido, ela é uma com Cristo também. Em seu casamento, ela é uma com seu marido e, no que diz respeito à sua salvação, é uma com Cristo. Então, a maneira como o marido a trata reflete como ele vê o Senhor. O próprio Jesus disse isto: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fazeis. O Mateus 25, 40. Certamente esse princípio se aplica mais do que nunca a um casamento cristão. O apóstolo enfatiza tudo isso com duas palavras em Efésios 5 horas e 29 minutos, ektrefo, alimenta, e talpo, cuida. Ektrefo é usada apenas em outro trecho do Novo Testamento, Efésios 6 horas e 4 minutos, 1. Versículo já familiar para nós, quando é traduzida como criai-os. Os maridos são chamados a alimentar suas esposas e levá-las à maturidade de uma maneira semelhante à forma como os pais alimentam e cuidam de seus filhos. Esse fato sugere que eles devem suprir as necessidades delas, alimentá-las, tanto espiritualmente quanto literalmente, e ajudar a conduzi-las à maturidade espiritual. Isso não apenas enfatiza responsabilidade do homem de ser o responsável pelo sustento do lar, como também enfatiza sua responsabilidade de assumir o papel da liderança espiritual da família. Talpo significa literalmente aquecer com o calor do corpo. É uma bela expressão que enfatiza a intimidade e a ternura do dever do marido com a esposa. A palavra grega era usada algumas vezes para descrever um pássaro que prepara seu ninho, e é usada desse mesmo modo em 1 Tessalonicenses 2 horas e 7 minutos, evocando a imagem de prover um ninho, dando calor e segurança, cuidando com ternura como algo frágil e precioso.
Porém, nossa sociedade age de modo contrário. As mulheres são pressionadas a serem duras e independentes, enquanto os homens são levados a ser fracos e afeminados. As mulheres são encorajadas a deixar o lar e a lutar por sucesso no mundo dos negócios, enquanto os homens são repreendidos por serem protetores demais. Muitas mulheres ficam incomodadas com a ideia de que os maridos devem alimentar e cuidar de suas esposas, mas essa é uma ordem bíblica clara. É assim que Deus organizou a família. A esposa não foi chamada para ser a provedora. Ela não tem o papel de sustentar sua família. Essa é a responsabilidade do marido. E se o homem não sustenta sua família, de acordo com Timóteo 5:08, ele negou a fé e é pior que um descrente. Maridos e pais, somos os provedores e os protetores de nossas esposas e filhos. Quando suas necessidades são supridas e cuidamos deles como cuidaríamos de nós mesmos, então estamos demonstrando o tipo de amor cuidadoso que Deus quer que derramemos sobre nossas famílias. É um amor duradouro. O amor do marido deve ser também um amor inabalável. Ele deve perseverar apesar de todas as provações e de todos os obstáculos. O próprio Deus projetou o casamento desta maneira: por este motivo deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Efésios 5:31. Cristo enfatizou a permanência dessa união, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, a Mateus 19:6. A união do casamento é fundamentalmente uma união física, se tornarão os dois uma só carne. Essa expressão se refere, é claro, à união sexual entre marido e mulher. Os frutos dessa união, os filhos, carregam o padrão genético de duas pessoas que se tornaram uma só carne. É uma das maravilhas mais impressionantes da criação de Deus. Ela começa com a união física do marido e da mulher. A vida do homem se une com a vida da mulher, e na intimidade dessa relação física os dois se tornam uma carne. Essa é uma união tão sagrada que o apóstolo Paulo advertiu os coríntios sobre os perigos de a corromperem com a promiscuidade. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? 1 Coríntios 6:16. Violar o casamento de tal maneira não apenas corrompe a união entre marido e mulher, também corrompe a união entre Cristo e o cristão. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. V 15. Contudo, além da união física entre marido e mulher, também há uma união espiritual. Deus os une, ver Mateus 19:06. A união do casamento envolve todos os aspectos da vida. As emoções, o intelecto, o corpo, a personalidade, os gostos e as preferências, a adoração, o serviço, a vida privada e a vida pública. Todas essas coisas são compartilhadas pelo marido e pela mulher. Os dois se tornam um de uma maneira inexplicavelmente íntima. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Em certo sentido, até a identidade individual é perdida quando os dois se tornam um. Eles são como uma nova pessoa, unificada com um parceiro para toda a vida, presos um ao outro, compartilhando um com o outro, unidos indissoluvelmente pelo próprio Deus. É por isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu odeio o divórcio, a Malaquias 2:16. Agora veja novamente o que Paulo está dizendo sobre o casamento em Efésios 5:31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Assim como em Gênesis 2:24, as palavras-chave são a deixará e a se unirá. Deixar. A palavra grega traduzida como deixará em Efésios 5:31 é cataleipo, verbo que significa deixar para trás ou a abandonar completamente. Há um corte vital no relacionamento pai e filho que deve ocorrer quando um casal se une. O casamento não põe um fim definitivo no relacionamento com os pais, é claro. Nem elimina a responsabilidade do filho de honrar pai e mãe. Mas, realmente, com o casamento o filho deixa de estar sob o comando direto dos pais, estabelecendo uma casa completamente nova com uma liderança completamente nova. O novo marido se torna o cabeça da esposa. O casal já não é mais composto de filhos sob a supervisão direta dos pais, e os pais já não são mais diretamente responsáveis por eles. Deixar pai e mãe é parte essencial de todo casamento. Quando os jovens casais tentam se unir, mas se esquecem de deixar, e isso gera o caos no jovem casamento. Unir. A palavra traduzida como se unirá é proscolau, que significa literalmente ser colado a. A unidade inicial da união física aciona uma unidade de mente, de propósito, uma de coração e uma de emoção. Tendo deixado seus pais e quebrado
Vínculo totalmente seguro, eles agora formam uma nova união, que no plano de Deus deve ser inquebrável. O motivo do amor. O significado do amor se resume à palavra submissão. A maneira do amor é o sacrifício undefinido pelo amor de Cristo, que supõe uma entrega completa à Igreja. Qual é o motivo do amor do marido por sua esposa? Este é um mistério profundo, Paulo escreveu, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, em Efésios 5, 32 e 33. Eis o motivo, a sacralidade do amor. O casamento é uma imagem de Cristo e da Igreja. Ele é um mistério sagrado. Na verdade, a sacralidade da Igreja de Cristo está ligada à sacralidade do casamento. Cristo é o noivo celestial e a Igreja é a sua noiva, ver Apocalipse 21, 9. O casamento reflete essa união. O marido é chamado para ser semelhante a Cristo em seu amor por sua esposa porque isso protege a sacralidade da lição divina. O marido cristão, portanto, demonstra o que ele pensa acerca de Cristo pela maneira como trata sua esposa. E o casamento em si é uma instituição sagrada pelo que ele designa. Esse é o melhor motivo que conheço para o marido amar sua esposa. O seu amor por ela honra Cristo. A maneira como ele a trata é um testemunho, não apenas para a esposa, mas também para o mundo de forma geral, do amor de Cristo pelo seu povo. Ó marido que entende esse sagrado mistério terá prazer em amar, em purificar, em proteger e em cuidar de sua esposa. E essa união sagrada é o fundamento com base no qual os pais educam e encorajam seus filhos rumo à maturidade.